em nome de Jesus. Amém? O tema que eu preguei no primeiro culto foi esse aqui, né? Filhos que levam pais a buscar o Senhor. Eu sei, irmãos, que muitos pais aqui, eu sou um deles, que estamos aqui na igreja, na presença do Senhor, de joelho, pelos nossos filhos, né? Pelos nossos filhos. Miminha, falei de você no primeiro culto, viu? Estamos aqui pelos nossos filhos, buscando a Deus por eles, entregando ele ao Senhor, né? Consagrando ele ao Senhor, para que Deus guarde, preserve, livre de todo mal. E aí apresentamos aqui um grande livramento do irmão Gilvandro, trabalha na usina Monte Alegre, e ele estava no bebedouro da usina tomando água, e um rapaz ligou o carro, e o carro foi com tudo no bebedouro, e Deus livrou ele, não aconteceu nenhum acidente para a glória de Jesus, mas quebrou o bebedouro, estragou tudo, né? Acho que o rapaz não sabia dirigir, eu acho, não sei, né? E acabou com o bebedouro ali, irmão, mas o irmão Gilvando foi guardado pela mão do Senhor Jesus, amém? Então, irmão, esse milagre de Jesus na vida do pai que busca ao Senhor pela vida do seu filho. Pastor, por que milagre? Porque Jesus faz milagre. Em primeiro lugar, escute só, milagre acontece para nos aproximar de Jesus, irmão, amém? Milagre acontece para nos aproximar de Jesus. Se Deus tem feito milagre na tua vida, Ele faz para que você se aproxime dEle, irmão. Busque mais a Ele, seja mais da presença dEle, agradeça a Ele, sirva a Ele, louva a Ele, adora a Ele. Esse é o propósito do milagre. Milagre acontece para experimentarmos o poder de Deus, irmão. Para experimentar a glória de Deus na nossa vida. Por quê, irmão? Porque muitas vezes você diz, Deus não faz isso na minha vida, Deus não opera na minha vida. Deus opera milagre para experimentar o poder dEle na minha e na sua vida. Milagre acontece, irmão, para que a nossa fé seja fortalecida. Entende, irmão? A fé do irmão Gilvando está fortalecida pelo grande livramento de Deus na vida dele. Quem que está aí na mídia, Júlio? Em Vitória, quem está lá? Quem? Luane? Luane, bota o videozinho aí, por favor, Luane. Vê o vídeo aí, por favor. O vídeo. Olha aí, irmão, olha o livramento. Está lá o irmão no bebedouro lá, ó. De costa, viu? Olha o que acontece. Vem um carro, ó. Olha, irmão. Acabou com tudo. E o irmão guardado, preservado pelo Senhor. Está vendo, irmão? Milagre acontece para que Deus fortaleça, para fortalecer a nossa fé. Entende, irmão? Deus quer fortalecer a tua fé. Milagre acontece para a glória de Deus, irmão. Para glorificar o Senhor, irmão. Milagre acontece para glorificar ao Senhor. Milagre acontece, irmão. Milagre acontece para desenvolver o temor a Deus, irmão. Para que eu e você venha temer mais o Senhor, reverenciá-lo. Entende, irmão? Esses são os propósitos do milagre de Deus. Eu quero tirar aqui algumas lições, irmãos, desse pedido desse pai, que pede socorro, quando o texto vai dizer, coloca o texto para a gente ler, por favor. Ele vai rogar a Deus, e rogar aqui no original é insistir. Vamos, Jesus, meu filho está morrendo, vamos, Jesus, por favor, vamos lá, vamos na minha casa, vamos ajudar meu filho, vamos curar Ele roga, ele pede, ele insiste, irmão. Eu quero dizer a você, meu irmão, que tem vindo orar, buscar a Deus pelos seus filhos, pela sua família, não desista, continue.
Continue, meu irmão, não pare não. Porque temos a tendência de parar, de desistir, quando não achamos que nada está acontecendo. Mas não desista, meu irmão. Continue vindo buscar o Senhor, adorar a Ele, louvar o nome do Senhor. Olha o texto, versículo 46. Jesus dirigiu de novo a Caná da Galileia, onde Jesus fez o primeiro milagre. Jesus fez o primeiro milagre em que momento, irmão? Onde? No casamento. Sabe por quê? Porque ele sabe o valor do casamento, a importância do casamento. Sabia que o começo de tudo começa com casamento e o final de tudo termina com casamento, irmão? Está lá o pai, Deus cria um homem, e aí olha, vê que não é bom ele estar só, para resolver o problema da solidão do homem, ele cria uma mulher, e dá para ele, faz o casamento. Começa tudo assim. E no final, como termina? Casamento. Cristo Jesus e a sua igreja. Jesus volta a Caná da Galileia, onde operou o milagre no casamento. E tem um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. 47. Tendo o pai ouvido que Jesus estava voltando da Judeia para a Galileia, esse pai foi ter com Jesus. Eu acho linda essa expressão, né? Foi ter com Jesus. Lembra de Nicodemo? Nicodemo foi ter com Jesus à noite. Esse ter com Jesus, irmão, indica que nós precisamos aprender ou tirar dúvida do coração, tirar alguma incredulidade, aprender algo, ouvir Jesus. Esse pai foi ter com Jesus. Irmãos, olha aqui, diante dos problemas que você tem enfrentado, das crises, aflições e dores, vá ter com Jesus e apresenta a Jesus sua dor. Quem sabe à noite, muitas vezes você não consegue dormir, e aí você fica se perguntando: por que não consigo dormir? É o Senhor dizendo: vem ter comigo, vem orar, vem falar comigo. Essa semana, 5 da manhã, eu não conseguia dormir. Eu disse: Jesus, o que é que eu devo fazer? Fui para a mesa, ler a Bíblia, fazer alguma mensagem e orar. Quando foi 5, eu digo: Jesus, por favor, agora me deixa dormir um pouco. É Jesus nos chamando, irmão: vem ter comigo, vem falar comigo, vem me ouvir. E esse pai vai ter com Jesus, e o que ele faz? Ele roga, ele pede, ele insiste ali: vamos, Jesus, na minha casa, vamos curar meu filho, desce para curar meu filho, que está à beira da morte. 48. Então Jesus disse para aquele pai: se porventura não ver sinais, prodígios, vocês não crê? Irmão, olha aqui, o que é o certo aqui? Escuta aqui. O certo é ver para crer ou crer para ver? Qual o certo, irmão? É ver para crer ou crer para ver? Crer para ver. Mas nós, irmãos, precisamos ver para crer. Essa fé está equivocada. É preciso crer para vermos, e não ver para crer. Se estivermos nesse campo, irmão, de crer para ver, você vai ver a glória de Deus.
porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê, irmão. Agora olha aqui, irmão. Às vezes você já leu a história de Abraão? Eu acho que muitos crentes não sabem da história de Abraão. Porque se eu digo aqui, Abraão, em Gênesis 12, sai da tua terra, aí você pensa assim, Abraão já era crente. Mas não era crente não, irmão. Abraão era um cara idólatra. O pai dele, Terá, era idólatra. A terra de Abraão, idólatra, irmão. Mas quando Deus chama Abraão, ele sai dessa terra idólatra, abandona a idolatria e vai adorar somente a Deus. Irmão. A gente pensa que Abraão já era crente. Mas não era crente não, irmão. Mas ele obedece. Ele sai para adorar o único Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo. Deus nos chama, irmão, nessa noite, para adorar somente o Senhor. Não confiar nos nossos recursos. Eu conheço fulano de tal, vai me ajudar, vai resolver meu problema. Não, eu confio somente nele. O resto é paliativo, irmão. Mas ele, de fato, resolve o problema. Ele, de fato, muda a história. (49) Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Parece que esse homem não quer aprender, irmão. Jesus está advertindo ele, mas não quer aprender. E ele continua insistindo: vamos, Jesus, vamos. Irmão, quantos anos faz que você está na igreja, servindo ao Senhor? O quanto temos aprendido do Senhor? O quanto você tem aprendido do Senhor? Aquilo que você coloca em prática diariamente, irmão. Sabe? Esse homem não quer aprender. E aí o que Jesus diz para ele? Olha o que ele diz no 50. Verso 50, ele diz: vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Teu filho vive. Jesus, irmão, é Senhor do espaço e do tempo. Do espaço e do tempo. Ele está distante, irmão. E Jesus diz: teu filho está bem lá, está curado lá. E o que tu veio buscar, leva para casa. A cura do teu filho. Vai. Jesus está dizendo: teu filho está curado. O que tu veio buscar, tu vai receber. Tu vai levar para casa. Creia nisso. O que você veio buscar nessa noite, irmão? Veio buscar o que, irmão? O que viemos fazer aqui nessa noite? Assistir culto? Não assiste culto, irmão. Culto significa serviço ao Senhor. Nós viemos prestar um serviço a Ele. Adorar, cultuar a Ele. Vai. Teu filho vive. O que aconteceu com esse homem? Ele creu na palavra de Jesus e obedeceu. Partiu significa obedeceu. 51. Já ele descia quando os servos daquele homem veio ao encontro dele e anunciou: teu filho está vivo, vive teu filho. 52. Olha a pergunta do homem. E ele perguntou: que hora foi que meu filho ficou vivo, bem, sarado? Na 7ª hora a febre deixou. Aí o 53. Com isso, o pai reconheceu se é precisamente aquela hora em que Jesus disse: teu filho vive. Teu filho vive.
toda aquela casa, aquela família, creu no Senhor. O que eu aprendo aqui, irmão? O que nós aprendemos aqui? Primeira lição que podemos aprender aqui. Primeira lição, vamos lá. Temos aqui um problema, irmão. O pai com seu filho enfermo. Irmão, eu sou pai, eu vou dizer uma coisa aqui. Quem é pai sabe disso. Quem não é, não sabe não consegue, ainda não. Pior do que o meu sofrimento é ver o meu filho sofrendo. Eu vou repetir isso aqui, irmão. Pior do que o meu sofrimento é ver o meu filho sofrendo. Quantas vezes pais, na hora de ver o filho doente, ele diz: Jesus, passa para mim, bota essa doença em mim, tira dele e bota em mim. Está aqui um problema, irmão. Um pai que vê seu filho enfermo. Se fôssemos contar aqui o que já fizeram de pai aqui com filho doente, você não imagina os desesperos, irmão. Eu já dei murro em parede de hospital. Débora pequena e o cara que veio tirar o sangue e fura, e a menina gritando, e fura, e toma, e fura, e nada, e eu digo que esse camarada não vai, e, meu Deus, fiquei agoniado. E ela: pai, eu não aguento mais. Aí, bum, na parede, me deixa para lá, pare, arrume outro. Aí veio outra pessoa para tirar sangue, quase quebra a mão, irmão, o muro da parede. A última vez foi Sofia teve uma febre alta, corremos para o hospital. Quando a médica injeta o remédio, essa menina tem uma convulsão. Irmão, eu fiquei desesperado. E aquela menina tremia tanto, e a médica agoniada, não sei se ela errou alguma coisa, eu não sei, mas a gente entrou em desespero. E com o tempo aquela criança foi parando, sabe? E aí a gente com calma foi: Senhor, obrigado. Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Você não sabe o tamanho da dor de um pai de ver um filho enfermo, de ver um filho doente. Que não é pai, não consegue enxergar isso. Ele não consegue ver isso, ele não consegue sentir isso. Só quem é pai, que já passou pela maternidade, sabe o que é isso. Irmãos, um pai que vê seu filho enfermo, sabe o que acontece? Filhos levam seus pais a orar. Amanhã faz 1 ano de oração das mães de joelho. Começou quando? Quando a filha da Cláudia, Belinha, toma o veneno, toma chumbinho para se matar. E nessa semana que Belinha toma o chumbinho para morrer, nós entramos aqui em oração. E aí um monte de mãe, Cláudia, ficamos aqui toda segunda-feira orando. Depois do caso de Belinha, irmão, veio um jovem de Jacaraú, tomou chumbinho. Sabe quantos dias esse cara ficou na UTI? 5 dias. E morreu. Eu não sei quem disse, foi Dora, né? De um parente que você ficou lá. Quantos dias ele levou para morrer, Dora, quando tomou chumbinho? Poucos dias. Dora disse, irmão, que ele sangrava, ficava pingando sangue, não era, Dora? Olha aqui. Sabe quantos dias Belinha ficou na UTI? 48 dias. Esperando irmos lá e dizer: Belinha, volta para Jesus. E ela apertar a mão e piscar o olho dizendo: eu volto hoje para Jesus. E no dia seguinte Belinha partiu, irmão. Esperar 48 dias, eu nunca vi isso, irmão. 5 daqui de Dora, poucos dias.
E outra coisa, a pele, o corpo de Belinha ficou a mesma coisa, irmão. Impressionante. Que os médicos não entendiam aquilo. Por quê, irmão? Porque filho doente leva os pais a orar. Filhos levam pais a buscar Jesus, irmão. Filho leva os pais a se humilhar na presença de Deus. Está aqui, irmão, um pai que está passando por um problema, quer ver seu filho doente, ver seu filho enfermo. Eu tenho um casal amigo, irmão, que ela já, uma idadezinha já avançada, teve um filho chamado Theo. Deus, né? Theo. Theo nasceu com síndrome de Down. Theo não anda. E nasceu com o reto fechado. Sabe quantas cirurgias Theo já fez para abrir o reto? 6 cirurgias. 6. Só para abrir o reto de Theo. E Theo não anda. Agora olha o milagre, irmão. Os pais crentes, pessoas de Deus, amigos de infância. Theo está andando, irmão. Theo se arrastava, irmão. Uma vez trouxemos Theo aqui em casa para passar o dia, para desopilar. Tanto problema que Thelma estava enfrentando, que venha para cá, passou uma semana aqui com a gente, ele veio. Ele se arrastando, pegava a Sofia pelos cabelos, era rojão. Sofia pequena, ele se arrastando. Mas quando pegava a Sofia pelos cabelos, não soltava não. Para a glória de Deus, Theo está andando, irmão. Está andando, um menino esperto, um menino de Deus. Sabe por quê? Porque leva os pais a buscar a Deus em oração. Segunda lição, irmão. O pai vai buscar a solução em Jesus, na pessoa certa. Quantas vezes, irmãos, achamos que vamos encontrar a solução ali, acolá, pessoas tal, fulano de... Não, irmão. Os pais vão buscar ajuda naquele que de fato pode ajudar. É Jesus. A pessoa certa para resolver de fato o teu problema se chama Jesus de Nazaré. Não tem outro, irmão. O resto é paliativo, irmão. Mas Jesus de fato pode resolver. Segunda lição, terceira lição. Aquele pai, ele creu que Jesus, irmão, era poderoso para curar o seu filho. Ele rogou: Senhor, cura meu filho. Ele creu que Jesus era poderoso para curar seu filho. Dá para crer, irmão, que Jesus é poderoso para restaurar a nossa vida, nos curar com propósito, mudar a nossa vida com propósito, restaurar a nossa vida com propósito. Creia que Ele é poderoso para fazer muito mais. Aqueles 10 leprosos que Jesus curou, irmão, uma cura incurável na época, uma doença incurável, Jesus curou. Quantos voltou para agradecer? 1. Agora vamos lá, olha o que esse que voltou para agradecer recebeu, o que os 9 não receberam. Um voltou para agradecer. Jesus disse: a tua fé te salvou. Jesus salvou a alma daquele homem, deu muito mais daquilo que ele veio buscar. Porque Jesus, irmão, é poderoso para fazer muito mais na tua vida, na tua família. Ele faz muito mais. Quarta lição, irmão. Jesus adverte aquele pai: será que você precisa ver para crer? Ou precisamos crer para ver? Eu não sei, irmão, como é que está a sua fé. Eu não sei se sua fé está abalada, pastor. É tanta coisa que, olha, estou quase desistindo. Pastor, eu não confio que Jesus pode fazer isso. Estou desanimado. Minha fé está fraca. Irmão, de verdade, não tenha vergonha não. Tem um pai na Bíblia, outro pai, que chegou para os discípulos: ó, me ajude. Não fizeram, não puderam fazer nada. Chegou para Jesus e disse assim: Jesus, se tu podes me ajudar
O demônio pega meu filho, joga na água e joga no fogo. Me ajude na minha incredulidade. E Jesus aumentou a fé daquele pai, libertando seu filho. Irmão, de verdade, quem aqui está com uma fé abalada? Levante sua mão. Levante sua mão. Não, pelo amor de Deus. Todo mundo, irmão, quem não está, pelo amor de Deus. Olha, eu vou perguntar de novo. Quem está aqui com uma fé fraca, abalada, precisando que Jesus aumente sua fé? Levanta a mão. Eu sei, irmão. Eu sei que todos nós. Todos nós, irmão. Achar que você é o cara da fé. Não é. Não somos, irmãos. As circunstâncias, as lutas, vai sugando a nossa fé. Mas você reconhece que precisa que o Senhor aumente sua fé. Diácono Doda, vem aqui, Diácono Doda. Ore para Jesus aqui, aumentar a nossa fé. Feche seus olhos, irmão. Amado Pai, nós estamos aqui, Senhor, para pedir algo ao Senhor. A Tua palavra diz: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra, e o que bate, a porta se abre. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu peço essa noite, Pai, aumenta a nossa fé. Nós temos fé, Senhor, mas é pouca. Se fosse de um tamanho de um grão de mostarda, falávamos com aquele monte, ele saia de um lugar para outro. Assim diz o Senhor. Então, meu Deus, aumenta a nossa fé, para crer mais, para obedecer mais, para nos humilhar mais, para sentir mais a Tua presença, para Te buscar mais, Senhor, para Te agradecer mais, Senhor. Aumenta a nossa fé. Não é pecado pedir a Jesus para aumentar a nossa fé, não. Eu te peço, Senhor, aumenta a minha fé, para quando ouvir a Tua palavra, Senhor, o Teu conselho, crer, porque é o Senhor que está falando. Muito obrigado, Senhor, por livramentos, esses que a gente não vimos, Senhor, mas o Senhor tem livrado, porque a Tua palavra diz que o Senhor livra a Sua igreja, o Seu povo, dos laços dos passarinheiros. Está escrito, meu Deus. Muito obrigado por tudo. Eu te louvo, Senhor, por esta igreja é Tua. Eu te louvo, Pai, pelo Teu povo, Pai, que entrou por estas portas, que até então não teve um encontro contigo. Que o Espírito Santo de Deus toque em os corações, para que se convertam, que confesse ao Senhor como único e suficiente Salvador de sua vida. Então, meu Deus, para isso tem que ouvir Tua palavra, porque é a Tua palavra, é o Teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Muito obrigado, Pai, porque um dia o Senhor olhou para nós, o Senhor mandou uma pessoa para pregar a Tua palavra, e nós estamos aqui. E oramos até por aquelas, Senhor, que pregaram para nós uma fé tremenda, mas passa-se o tempo, essas pessoas mais não Te buscam, voltaram às práticas passadas. Mas o Senhor está conosco aqui hoje, Senhor, para pedirmos por elas, porque um dia pediram por nós, e hoje nós pedimos por elas. Senhor, visita elas, tende misericórdia de nós, tende misericórdia delas, Senhor, e visita cada uma, e que cada pessoa saiba
Sem o Senhor, nós não podemos fazer nada. O Senhor é o alvo para o céu. O Senhor é o alvo para salvar, para libertar, para transformar, para mudar, batizar com o Espírito Santo e ir para o céu. Muito obrigado por tudo, Pai. Entrego esta igreja, cada pessoa aqui presente, os irmãos e irmãs que estão do outro lado, Pai, nós entregamos nas tuas mãos. Entregamos a nossa cidade Mamanguape, cada família nas tuas mãos, todo o Brasil nas tuas mãos, todo o planeta Terra nas tuas mãos, porque é o Senhor que está no controle de tudo e de todos. Muito obrigado. Fica conosco, em nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém. Amém, igreja. Quinta lição, irmão. O Pai creu na palavra de Jesus. Ele creu na palavra de Deus. Teve paz no coração. Volte para casa, meu irmão, e diga: Deus, eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio que o Senhor pode transformar tudo isso. Agora, veja a ordem de Jesus para esse pai. Olha o que Jesus diz para esse pai. Ele dá uma ordem, irmão. Vai. Esse vai significa, irmão, o teu problema está resolvido. Volta para casa. O teu problema está resolvido. Vai. Essa é a ordem de Jesus. Volta para casa. O teu problema eu já resolvi. Creia nisso. É o Senhor Jesus, na sua palavra, que diz isso para você. Segundo lugar, olha o que ele diz. Temos uma fé. O homem creu. O homem creu. Terceiro, temos uma certeza. O homem creu na palavra de Jesus. Temos aqui uma obediência. Ele partiu. Ele obedeceu. Ele voltou para casa. Ele leva, irmão, outros a crer em Jesus Cristo. E toda a sua casa creu no Senhor. Irmãos, olha aqui. Será que meus pais, será que minha família, através do meu testemunho, da minha vida com Deus, crê em Jesus? Eu tenho levado, irmão, um amigo de repartição, amigo do trabalho, da universidade, ou da escola, a crer em Jesus. E ver o que você está enfrentando, passando, mas firme, crendo na palavra dEle. O Salmo diz, irmãos, que Jesus nos tirou do lamaçal, nos firmou os pés sobre uma rocha, colocou um cântico na nossa boca. Aí diz assim: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Viva de maneira, irmão, que as pessoas possam crer no Senhor e venham crer no Senhor. Pastor, o que é que eu aprendo aqui? O Pai mostrou uma grande fé no Senhor Jesus, irmão. O Pai demonstrou uma grande fé em Jesus. Segundo lugar, com a fé na palavra de Deus, o crente tem a certeza da sua salvação. Amém? Uma vez eu fiz uma pergunta, irmão, e me arrependi de ter feito a pergunta. Mas eu achava que ninguém ia se manifestar. Eu perguntei assim na igreja: qual o seu signo? Um disse Áries. Eu digo, pelo amor de Deus, eu pensei que ninguém ia dizer nada, irmão. Ou ia dizer, o meu signo é o leão da tribo de Judá. Ó,
Eu digo, glória a Deus, né? Aí o irmão, meu signo é de Áries. Eu digo, meu Pai amado. Meu Jesus do céu. A gente não crê nessas coisas, irmão. A gente não crê nisso. Hein, irmão? Nós não somos guiados por isso, irmão. Somos guiados pela palavra do Evangelho. Por aquele que é poderoso. E sua palavra é fiel e verdadeira. O que mais, irmão? O poder de Jesus está acima do tempo e do espaço. Não tem limite, irmão, para Ele. Eu disse no primeiro culto, o pai de Gorete, ele adoeceu muito novo. E levaram ele para São Paulo, porque tinha um recurso maior na medicina. E a irmã de Gorete foi morar lá. E um dia, nós orando aqui em Mamanguape pelo pai de Gorete, para Jesus salvar a vida dele. A irmã dela liga dizendo, olha, bateu na porta um monte de crente aqui. Estão tudo pregando o evangelho para o nosso pai. E ele entregou a vida dele a Jesus. O nosso Deus, irmão, é Senhor do espaço e do tempo. Para Ele não tem limite, irmão. Não tem limite, irmão. O que mais, irmão? A fé daquele pai exercitada aqui, irmão. Ele espalha essa fé. Ele sai dizendo para todo mundo, conheci Jesus, Jesus curou meu filho, Jesus transformou a vida do meu filho. Precisamos obedecer imediatamente às ordens de Jesus, irmãos. Se Jesus está te dando uma palavra de ordem hoje, obedeça. Volte para casa e diga, eu vou obedecer essa palavra. Mesmo não vendo ainda, nada resolver ainda, mas eu vou obedecer a tua palavra. Eu vou obedecer. Irmãos, em João Pessoa tinha um pastor, que o filho dele, adolescente, começou a andar com os meninos da escola. E um dia o menino chegou para o pai e disse, pai, eu não quero ser crente mais não. Eu quero ir para o mundo. O pastor ficou preocupado, comunicou à igreja, pediu para que a igreja orasse. E aí o pai, o pastor chamou o filho e disse, você quer ir para o mundo? Quero, pai. Quero conhecer o mundo. Não quero ir mais na igreja. Tudo certo. Para onde você for, eu vou com você. Tá bom? Tá bom? Primeira balada, o pastor lá com ele. E ele com os amiguinhos dele. E o pastor lá só olhando. Segunda balada, pastor lá com ele. Aí os amiguinhos diziam, esse velho está fazendo o que aqui? Manda ele embora. Terceira balada, pastor lá com ele. E os amiguinhos xingando e zombando do pai dele. Aí ele pensou assim, ele zombando do meu pai, que deu a vida por mim, que cuida de mim, o pai que me ama. Quando eu estava doente, ele me cuidava nos braços. E eles zombando do meu pai. Pai, vamos para casa. E a partir de hoje, vou voltar para Jesus e nunca mais vou sair da presença dele. Isso é sabedoria de pai, irmão. De quem ama. Não abandone seus filhos. Está lá fora, mas é filho. Está pecando, mas é filho. Olhe para aquele pai. A gente critica muito o filho pródigo, mas pior era o que estava dentro de casa. Aquele que estava fora, distante, mas estava perto. Aquele que estava perto, mas estava longe. Aquele que estava longe, aprenda a valorizar.
mas o que está perto não valoriza. O que está longe, irmão, reconhece que não tem direito de nada, mas o que está perto acha que tem direito de tudo. Entende, irmão? Que eu e você, pai, que nossos filhos nos levam a buscar o Senhor pela vida deles. E eu não tenho dúvida, irmão, você que tem filho que está fora, nós vamos ver os nossos filhos buscar o Senhor. Nós vamos ver os nossos filhos louvar o Senhor. Sabe por quê? Porque tem pai e mãe que ora pelos filhos. Amém? Então nós vamos orar.